Muita gente acha que a melhora da força, da qualidade do músculo, ou seja, ter um assoalho pélvico ótimo, vai depender só de ficar contraindo e relaxando. Então hoje eu tô aqui para falar para vocês que a gente precisa de muita coisa no dia a dia para ajudar o assoalho pélvico a funcionar bem. E que muitas vezes o que acontece é que as mulheres treinam, faz muito exercício, às vezes isso nem é necessário numa quantidade tão grande, mas se esquece do dia a dia, esquece ali do hábito. E isso, gente, é muito comum, né? Eu brinco com minhas pacientes quando a gente está no consultório e vai fazer essa revisão de hábito, que muito do que eu vou fazer com vocês aqui hoje é o que eu faço no consultório perguntando para elas. E eu falo assim, gente, a gente nasce, né? Passa um pouco, a gente vai amadurecendo o nosso sistema e a gente aprende a fazer xixi, aprende a fazer cocô, desfralda ali, né? Percebe as sensações, desfralda e depois disso a gente nunca mais pensa sobre isso. A gente nunca mais pensa sobre os hábitos, né? E isso vai acumulando ali e a gente, né, nem percebe que isso pode estar ajudando ou atrapalhando o nosso dia a dia. Então hoje nós vamos conversar aqui, né, diretamente sobre os hábitos, o que vocês fazem e vocês podem ir mandando aí para mim. Ah, eu faço tal jeito tá certo, pra gente ir conversando, né? Porque o exercício, a saúde do assoalho pélvico não depende só de ficar lá contraindo e relaxando o tempo inteiro. Tem gente que faz isso e não vê resultado, porque tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje não está em dia, né? Não está acontecendo de maneira correta. Então hoje eu vou te mostrar coisas pequenas, coisas tranquilas de se fazer no dia a dia e que vai te ajudar e muito na saúde do assoalho pélvico. Então a gente vai pensar assim, né? Que muitas vezes a gente vai no banheiro primeiro com pressa. E aí hoje eu até postei lá para saber se vocês levavam celular para o banheiro e tal, né? Por quê? Porque hoje em dia é muito comum, todo mundo o dia todo no celular e leva o celular para onde, né? Aonde vai, leva o celular. E muitas vezes para fazer cocô ali leva, ou até mesmo, né? Para fazer xixi, leva ali o celular. Mas a maioria das vezes, o que acontece? Às vezes leva o celular no banheiro para fazer cocô e fica um tempão lá. E para fazer xixi, quer fazer xixi, senta lá no vaso e já senta de qualquer jeito e faz um xixi rápido de qualquer questão. A questão de como que está sentando no vaso para estar fazendo o xixi. O xixi, gente, é importante que a gente sente para fazer xixi, né? E fique mais para frente um pouco. Então, se eu sento ou para trás ou muito reta, como se fosse aquela postura ideal, né? Isso não é bom. Eu ajudo muito mais o meu assoalho pélvico a relaxar, né? Se eu apoio bem os pés, relaxo, respiro e permita esse xixi sair com calma, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente faz muita força para fazer xixi e isso faz até com que o jato saia diferente. Eu pergunto para vocês também, como que é o barulho do seu xixi? O barulho do seu xixi é tsh, ou ele é tsh, picado ou sai com muita força e depois para de uma vez. Isso indica muito sobre a nossa saúde do assoalho pélvico da nossa bexiga. Então, o ideal é que você sente mesmo no vaso, confortavelmente, né? Os pés apoiados e que a gente permita esse xixi sair, sem fazer força na barriga, né? E sem também que ele saia só num jato muito forte. Porque quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse empurrando e fazendo assim, ó, lá no nosso assoalho pélvico. Então, se a gente só relaxa, o xixi vai saindo aqui embaixo, tranquilo. Porque quem empurra o nosso xixi é a nossa bexiga, lá dentro do nosso corpo.
tá tudo cheio, ela avisa o nosso cérebro para fazer xixi, a gente senta e o xixi sai. Então, fazer essa força e empurrar, ó, a gente tá fazendo isso daqui lá no assoalho pélvico. Então, sente, respire, né? E permita o xixi sair, sem fazer fome também. É importante a gente deixar tudo relaxado, tudo tranquilo. Então, quando a gente respira e relaxa, sem fazer nada com o assoalho pélvico, deixando ele somente estar ali respondendo, né, às pressões normais do nosso corpo, é muito importante. Que jeito que essa respiração pode acontecer? Puxe o ar pelo nariz e solte com a boca aberta e relaxada. Sinta, né, o ar entrando e o ar saindo tranquilamente. E pense como que o seu assoalho pélvico está comportando lá embaixo. Isso ajuda muito, porque o assoalho pélvico também precisa relaxar. Senão ele também responde às nossas tensões do dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, o abdômen relaxado, o assoalho pélvico relaxado, permitindo esse ar entrar e sair, ajuda muito no nosso dia a dia. Ajuda muito a gente cuidar do assoalho pélvico. Uma outra coisa que às vezes a gente faz e nem percebe é segurar o xixi. A gente tem quem perde o xixi e a gente tem quem segura demais esse xixi. É lógico que esses dois extremos não fazem bem. Mas tem gente que começa a trabalhar tipo 8 da manhã e vai fazer xixi só lá depois na hora do almoço. Também tem gente que começa a trabalhar 1 da tarde e vai fazer xixi só na hora que acaba o expediente. Então, a gente tem que pensar nesses intervalos desse xixi. Porque ficar o tempo todo com isso daqui fechando, tensionando, também não faz bem para o assoalho pélvico. E às vezes eu pergunto para vocês assim, quantas vezes vocês fazem xixi ao dia? E muitas pacientes não sabem responder, não pensam quantas vezes faz xixi ao dia. E aí é uma hora da gente parar e refletir. Quem tá aí comigo agora, quem tá assistindo depois, pense aí quantas vezes você faz xixi ao dia. De quanto em quanto tempo você faz xixi? Isso é muito importante para a nossa saúde. Uma média de 3 em 3 horas é muito importante a gente esvaziar a bexiga se a gente toma uma quantidade de água razoável, né? Uma quantidade indicada, uma quantidade boa. Isso é muito importante. Então, eu vou começar a perguntar já alguns questionamentos para vocês aqui agora. Como que vocês sentam no vaso para fazer xixi? Vocês sentam mesmo no vaso para fazer xixi? Apoie os pés, relaxe, deixe o xixi sair, né? A segunda pergunta, o xixi de vocês sai como uma onda ou ele sai picado? Isso também indica o cuidado diário com o xixi. Então, sentar e deixar esse xixi sair naturalmente. E a outra questão sobre o xixi é, eu fico muito tempo segurando esse xixi? Às vezes eu tenho vontade, seguro e depois esqueço. Manda aí para mim se alguém passa por alguma dessas situações e tem dúvidas sobre isso, tá? Que isso é muito importante no nosso dia a dia. Então, ó, são 3 coisas já para vocês estarem pensando sobre o hábito do xixi. Então, se a gente prender muito o xixi, também não faz bem. E sabia que tem gente que perde o xixi de tanto que segura? Tem gente que segura tanto que na hora que acontece qualquer coisa não consegue segurar, né? Então, às vezes segurou muito, vai tossir, vai espirrar, vai dar uma risada e o xixi sai tudo, né? E aí a gente pensa que a gente tem que equilibrar, né, gente? Que se a bexiga tá cheia, a bexiga nossa é tipo assim mesmo, né? Então, se ela enche até certa quantidade, a gente tem vontade
Depois disso, a gente continua produzindo ali, né, a urina e uma hora ela vai ficar cheia. Então, uma hora ela precisa esvaziar e sair aqui, né? Então, a gente tem que pensar também que ela tem um limite, que é importante esvaziá-la. Isso no dia a dia faz muita diferença. Theo Picanco falando que segura. Então, ó, a partir de hoje, ó, você pode colocar aí um desafio para você. Pensar, pode até anotar. A gente faz muito isso, tá? Anotar quanto tempo que a gente fica sem fazer xixi. Às vezes, quando vocês anotam, vocês vão pensar assim: nossa, eu passo uma tarde toda sem fazer xixi. Ou, nossa, eu faço pouquíssimo xixi, né? Então, pensar que é importante, né, tá esvaziando e não segurando muito o xixi. Já a Cida, né, Cida? A bexiga hiperativa, com um pouquinho de xixi, né? Se é o diagnóstico, né? Se tá fechado o diagnóstico por urodinâmica, tudo bonitinho, ou se alguém já orientou você sobre o diagnóstico, tanto a Cida quanto a Sônia vai ter assim, né? Vamos supor, se a bexiga enche até aqui e a gente tem vontade, a bexiga de vocês, com um pouquinho, às vezes ela já dispara e dá uma vontade desesperadora, né? Parece que tem muito xixi, né? E chega lá no banheiro, nem sempre é esse tanto de xixi, né? Então, nesses casos, é mais importante ainda, viu, Cida? Viu, Sônia? A gente anotar quantas vezes faz xixi, anotar esse intervalo e não deixar de beber água por causa disso. Porque a bexiga, quando ela tá com uma urina muito concentrada, muito ácida, ela fica mais nervosa ainda, tá? A gente também chama a bexiga hiperativa de bexiga nervosa. E aí ela fica mais disparando ali ainda. Então a gente precisa educar as nossas bexigas, tanto quando ela dispara muito, tanto quanto a gente fica segurando muito. E isso tudo é importante anotar, sentar bem ao vaso, relaxar, respirar, deixar o xixi sair para que a bexiga sempre cumpra o seu papel direitinho, que é a gente vai bebendo água, ela vai enchendo, na hora que precisa esvaziar, a gente senta no vaso, relaxa o assoalho pélvico, deixa o xixi sair. Tá? É esse processo que tem que acontecer. Então, prender o xixi, ficar segurando muito tempo, não é bom. E quem tem algumas condições específicas, como a bexiga hiperativa, é importante ir anotando e vendo se realmente está tendo um bom intervalo e aumentando aos poucos esse intervalo. Mas é importante esvaziar bem a bexiga e ser uma boa ingesta de água. E às vezes, gente, a bexiga hiperativa ela melhora muito com hábitos, mas quando não melhora, a fisioterapia tem tratamentos específicos excelentes, viu? Eletroestimulação, uma que é feita na perna, que é a de tibial. Então, assim, com o diagnóstico fechado direitinho, a fisioterapia pélvica pode ajudar muito vocês, tá bom? Quem perguntou aí sobre bexiga hiperativa. E um outro hábito, deixa eu ver, alguém perguntou, homem também tem escape de xixi, tá? Pode ter após cirurgia de câncer de próstata, pode ter algumas condições específicas, é menos frequente do que nós mulheres, mas tem sim, tá? Homem também tem escape de xixi, tá jóia? Um outro hábito, né, pensando aí que a postura ajuda muito nesse músculo que fica ali embaixo e equilibra tudo o que está acontecendo na nossa pelve, é a gente sentar bem. Então, muitas vezes a gente tá lá no dia a dia e a gente senta assim, né? Senta lá no ossinho do fim da coluna, lá no cóccix, senta meio deitada, né? Quem tá no computador ou às vezes vai assistindo um filme vai deitando. O que é importante pensando em saúde do assoalho pélvico? Que a gente sente sobre os dois ossinhos do bumbum. Como que a gente faz isso? A gente pega a mão, coloca embaixo do bumbum, tá? E aí, na ponta, com a mão voltada para cima. Aqui na ponta desses dedos, nós vamos sentir os ossinhos, tá? Lá do bumbum. Então, são dois ossinhos, um de cada lado do bumbum, tá? E aí, se a gente senta, ó, tô até fazendo aqui pra você, a gente senta aqui, e aí se a gente fica assim, esse ossinho some da ponta do dedo da gente. Se a gente senta reto, como se estivesse
alguém puxando a gente aqui numa boa postura, a gente vai perceber, e a gente ir para um lado e para o outro, a gente vai perceber que esses ossinhos estão ali na ponta do nosso dedo. Então, é uma forma da gente equilibrar e deixar todo o peso do nosso corpo, a nossa postura e o nosso assoalho pélvico equilibrado, sem ele estar apertadinho e sem ele também estar muito alongado e esticado. Então, essa é mais uma coisa que a gente faz ao longo do dia e nem percebe estar prejudicando o nosso assoalho pélvico. É não sentar bem, não sentar corretamente e isso sobrecarregar o nosso assoalho pélvico. Então, sentar corretamente é mais um ponto que a gente precisa notar no dia a dia, para a gente não prejudicar o assoalho pélvico. Uma outra coisa que acontece e a gente nem percebe no dia a dia é que muitas vezes a gente acaba empurrando o nosso assoalho pélvico várias vezes ao dia. Então, muitas vezes a gente vai tossir, espirrar, assim, né? Vai pegar um peso na academia, fazendo um abdominal, pegar um peso aqui, ó, faz de conta que tá fazendo um abdominal. Aperta o abdômen, ó, e empurra o assoalho pélvico. Então, tá vendo que o assoalho pélvico, ó, vai ficando cada vez mais, né, servindo de apoio o tempo todo. E às vezes a gente nem treina ele, empurra ele o tempo todo. Então, uma coisa importante é a gente conhecer o assoalho pélvico e começar a ativar ele antes dessas questões que aumentam a pressão na barriga. Então, vamos supor, apertar aqui, contrair antes de fazer essa pressão. Tá vendo como que é diferente do que eu só ou eu contrair, tá? É mais ou menos isso que acontece. Para isso, um primeiro passo é conhecer sobre o assoalho pélvico. Tem vários posts, reels aqui para trás na minha página ensinando como que vê, como que conhece. E se você tem uma dificuldade e não consegue, procure um profissional, fisioterapeuta pélvico, que vai te ajudar a fazer isso. É muito importante, cada um tem a sua individualidade e às vezes precisa de cuidados específicos. Mas pegar um espelho, se conhecer e prestar atenção se o seu músculo faz isso, é um bom passo. Muitas vezes só de pegar o espelho e olhar, na hora que tosse e espirra, vocês percebem que a região ali entre o ânus e a vagina, ela faz assim, empurrando. E isso não é legal para o assoalho pélvico. Se a gente começar a empurrar e cada vez mais ele ser, né, expulso, cada vez mais ele estar sendo empurrado. Então, uma coisa boa para o dia a dia é ajudar a esse músculo estar funcionando, a esses reflexos. Tá ajudando com contrações, né, e saber aplicá-las, que é isso, né? Uma das coisas é essa, saber apertar, contrair antes desses aumentos de pressão ali na região. Porque tudo aqui na nossa região pélvica é uma casinha fechada. Então, se eu forço somente essa região, ela vai ser sobrecarregada, ela vai ser cada vez mais. A questão é a gente estar pensando também que a água que a gente precisa beber, ela realmente tem que ser, né, numa quantidade adequada. E muitas vezes isso varia de região, né, para região, de pessoa para pessoa, no sentido de estar associando a alimentação e outros aspectos. Então, tome a quantidade de água recomendada, mas também olhe a sua urina, né? Olhe a cor do seu xixi, né? Esse xixi não pode estar muito escuro, muito amarelado, né? E ele também não precisa estar o tempo todo ali muito claro, indo ao banheiro muitas vezes ao dia. Então, além de beber a quantidade de água recomendada, né, que é o peso, né, vezes 0,36 ali, mas independente disso, que dá uma média de 2 litros para uma pessoa mediana, é a gente pensar como que o nosso corpo está reagindo a isso. É pensar, né, como que tá essa ingesta para o meu corpo e observar os sinais. Observar o intestino, né? Se não tá saindo o cocô muito de bolinha, fazendo muita força. Observar também, né, a cor que tá esse xixi. Então, beba água adequadamente. Beba uma boa quantidade de água que deixe o seu xixi funcionar bem,
tá? A sua bexiga funcionar bem, o seu xixi está, né, ali eliminando, saindo bastante, né? Às vezes a gente faz exercício, mas a bexiga tá ali cansada, com a urina ácida, né, irritada. Então, a ingesta de água vai ser muito importante. E toda vez que a gente fala de contrair, não tem como falar, né, não falar de relaxar. O relaxamento, gente, é tão importante quanto a contração. E por que eu coloquei aqui esse hábito para vocês prestarem atenção para melhorar a saúde no dia a dia? Porque muitos de vocês não sabem mesmo exercício de contrair e relaxar. E muitas vezes o assoalho pélvico está ali tenso e está insistindo em fazer o exercício de contrair enquanto o músculo não está precisando disso. Às vezes o que ele está precisando é relaxar. E aí, pensando numa pessoa que trabalha, por exemplo, o dia todo no computador, sentada, passa ali cerca de 8 horas, 6 horas sentada. Pensa a tensão que essa pelve fica. Pensa o quanto esse assoalho pélvico fica sobrecarregado. Então, a gente tem que pensar tudo que está ao redor. Assim como nós falamos da respiração, nós vamos pensar também em quem fica com essa pelve tensa, com essa pelve ali mais fechadinha. Então, se você tem aí esse tipo de atividade que exige muito da sua postura, da sua pelve o tempo todo ali fechadinha e sentada, pegue tempos regulares aí do seu trabalho, né? A cada vez que for fazer o xixi, né? De tempos em tempos, solta essa pelve, né? Solta esse quadril, pode ser até sentada. Balanceie a pelve para um lado e para o outro. Empine e encaixe o bumbum, mesmo que seja ali sentada, tá? Mexa a pelve para um lado e para o outro. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão ver que nem mexe a parte de cima igual eu tô mexendo, para mostrar para vocês. E tem também lá no meu feed alguns exercícios mostrando isso, como soltar essa pelve. Porque o relaxamento é muito importante. Se o glúteo, toda a musculatura ali do bumbum, da perna, o abdômen, tá tudo tenso o tempo todo, o assoalho pélvico também pode responder da mesma forma. Então, você que trabalha aí sentada, né? Um hábito diário que pode estar prejudicando o seu assoalho pélvico é não estar soltando essa pelve. Então, quando chega em casa, se não der para isso ser feito no trabalho, quando chega em casa para tomar um banho, deixa a água cair no quadril, solte o quadril ali no banho, né? Com o corpo inclinado, apoiado na parede e deixa soltar um pouco a pelve, né? Com a água quente caindo ali, fica melhor ainda. E traga um pouco de movimento, porque essa pelve soltando, você respirando bem, ajuda demais no movimento e na saúde do seu assoalho pélvico. Tá vendo como é que não é só o músculo, não é só contrair? Às vezes você nem precisa estar contraindo. Às vezes o músculo está precisando de um respiro, ele está precisando relaxar. Então comece relaxando, respirando e conhecendo, que isso vai te ajudar muito. Garanto que vai melhorar muito a sua saúde pélvica quando você estiver soltando, relaxando, conhecendo e pensando sobre o músculo. Isso sim é cuidar do músculo de verdade, porque a cada momento a gente precisa de uma coisa, de contrair, outras vezes de relaxar, outras vezes de coordenar. E no dia a dia isso vai fazer muita diferença, tá? Então a gente vai estar pensando em cada aspecto disso. E eu falo muito para minhas pacientes, quando elas falam assim, nossa, acho que meu músculo tá fraco, né? Parece que eu não tô segurando, né? E às vezes isso acontece também muito no pós-parto, na menopausa. Eu sempre lembro elas assim, né? O que um atleta, para ter um bom músculo, o mínimo que ele faz, né? Ele hidrata bem, ele treina, ele dorme, né? Ele também descansa. E o músculo do assoalho pélvico, ele é como qualquer outro. Então, uma dica boa para a gente pensar, né, principalmente nessas fases, né, de menopausa, de pós-parto, né, muitas vezes a gente está oscilando aí, né, tanto entre o humor quanto os hormônios, e a gente pensar nisso,
o quanto eu estou exigindo do meu músculo, que é igual a qualquer outro, né? Que eu não estou fazendo. Então, pense também sobre o seu sono, né? Como é que está o seu sono? Como está a sua hidratação? Como está o seu repouso? E aí sim, como que você está exigindo o seu músculo no treinamento? Então, nós podemos pensar nesse dia a dia nosso aí como coisas muito simples, tá? Então, eu sento bem no vaso para fazer xixi? Eu sento mesmo, espero o meu xixi sair ou eu empurro o meu xixi? Eu escuto o meu xixi sair como uma onda ou eu escuto o meu xixi sair como um jato, empurrando tudo? Eu preciso sentar no vaso bem, relaxada, respirar, esperar o meu xixi sair totalmente, sem prender, sem cortar o xixi. Eu preciso escutar o meu xixi sair como uma onda, tranquila, tá? A bexiga ali funcionando, tá? Para isso, eu preciso beber uma quantidade de água adequada. Para isso, eu preciso ter uma pelve que se movimenta, que solta. Então, se eu trabalho muito tempo sentada, eu vou trazer esse relaxamento ao longo do dia, ou pelo menos lá no meu banho, para ajudar a eu estar cada dia mais relaxada, porque muitas vezes eu preciso mais do relaxamento do que da contração. Então, nós vamos estar pensando sobre todos esses hábitos que eu falei aqui hoje. E aí tem uma coisa que eu gosto sempre de falar também, né? Que às vezes vocês falam assim, nossa, mas onde eu trabalho não tem condição de eu sentar. Eu não vou sentar, eu sei que precisa, mas é difícil. Então a gente pode estar trazendo maneiras disso melhorar. Primeiro, né? Sempre que você estiver na sua casa, estiver num ambiente confortável, não deixe de fazer o xixi da maneira correta. Muitas vezes vocês pegam esse hábito de fazer o xixi correndo, de não sentar bem no vaso, de não esperar o xixi sair, de já fazer força na barriga. E aí isso continua até em casa, onde está tudo bem você sentar, está tudo bem você relaxar e está tudo bem fazer xixi, tá? A gente tem que pensar que o xixi sair de maneira correta, o cocô não ser feito com força, não sair de bolinha, faz parte da nossa saúde. Isso representa a nossa saúde, o cuidado com o músculo íntimo. Então, às vezes, até isso é tudo muito apressado. Então, vá quando tiver vontade, né? Tenha vontade, senta lá e faz o xixi. Já fazendo isso, né, em casa, de modo mais tranquilo, já ajuda um pouco. E é como se a gente fosse fazendo uma poupancinha ali, né, ensinando o músculo a melhor maneira. Outra coisa é que quando vocês estão fora de casa também, vocês podem levar um kit, né? Leva ali um álcool em gel ou um álcool 70. A gente tem hoje em dia também umas bolsinhas, uns saquinhos assim pequenininhos que tem os protetores de vaso sanitário, né? E pensar que cada vez que você está deixando de fazer isso, né, deixando o xixi sair totalmente e relaxar, você já está ajudando a sua bexiga. E assim, aos poucos, a gente tentando mudar esses hábitos. Às vezes, para vocês, fica muito distante melhorar o hábito, porque vocês já falam assim, nossa, de jeito nenhum. Não, nossa, lá onde eu trabalho não tem como. Ai, nossa, meu intestino nunca funcionou bem mesmo. E aí tudo isso fica muito distante. Então, vamos aproveitar a live aqui de hoje para pensar em um passo de cada vez, mas que a cada um passo desses vocês estejam ajudando o assoalho pélvico a estar funcionando melhor, tá? Então, vamos pensar aí de tudo isso que eu falei, né? De relaxar, de sentar nos dois ossinhos, de beber água, de não segurar o xixi, né? De respirar bem, de não deixar a pelve tensa, de rebolar, de estar soltando o quadril no banho, de não cortar e prender o xixi. De tudo isso, vamos escolher um hábito, né, pra gente estar pegando firme essa semana, né? Eu vou tentar não fazer xixi rápido, não empurrar o xixi com a barriga, vou tentar sentar sobre os dois ossinhos do bumbum para eu prejudicar menos o assoalho pélvico. Então, vamos pegar uma, duas dicas que seja,
dessa live de hoje aqui e trazer para a nossa vida, para a gente tentar melhorar. E aos poucos a gente vai ensinando de novo a nossa bexiga e aos poucos a gente vai melhorando os hábitos. Não vamos ver isso como uma coisa longe, impossível, porque a gente começa aos poucos, gente, tá prejudicando o assoalho pélvico. E aí, quando nós vamos ver, a idade vai chegando, a menopausa vai chegando, os músculos vão enfraquecendo e a gente não sabe como treinar, não sabe como cuidar. E aí, gente, isso tudo prejudica muito a qualidade de vida, tá? Eu vejo vocês chegarem no consultório, né, sem saber e pensar que isso tudo podia ser cuidado, podia ter prevenção, né? E podia estar melhorando a cada dia, desde essas pequenas coisas que eu tô falando aqui hoje para vocês, tá? Então, tentem pegar aí, né, umas 2 coisas dessa live de hoje e tente aplicar na sua semana, ao longo da semana, para você estar melhorando a saúde do seu assoalho pélvico. Bom, né? E para fechar aqui, né, eu também coloquei lá e muitas de vocês responderam lá, a maioria respondeu, né, que leva o celular sim, né, pro banheiro. Então vamos tentar não levar, deu vontade de ir no banheiro, né? Senta, faz xixi, senta para fazer cocô, apoia um pé no banquinho, inclina o tronco à frente, faz o cocô e levanta e vai embora. Tá bom? Não precisa ficar lá horas, se fica com o celular é pior ainda. E para fechar, que foi uma pergunta que eu coloquei lá nos stories, se faz xixi no banho em pé. Então, gente, em pé, o assoalho pélvico da gente não relaxa, tá? E muitos de vocês, às vezes, toma banho antes de dormir, né? Eu falo muito de vocês, muitas pacientes chegam com essa questão de vai tomar banho antes de dormir, né? Acaba fazendo xixi no banho, e aí não esvazia totalmente a bexiga, né? E aí acorda à noite, reclama. Então, assim, né, o bom, né, o importante é relaxar o assoalho pélvico, que o melhor modo de relaxar o assoalho pélvico, né, é estar ali relaxada, é estar sentada, né? É deixar com que o músculo relaxe e o xixi passe mesmo ali. Tá? Então a gente pode pensar nisso também como uma forma, às vezes vocês reclamam de estar acordando à noite, né? E aí eu falo muito assim para vocês. É o xixi que te acorda ou você tá ansiosa, não dorme bem, tá preocupada, né? Não fez uma boa higiene do sono antes de dormir, ficou com o celular ali, e aí vê muitas coisas que acaba tendo um sono agitado, e aí acorda, perde o sono e levanta para fazer xixi. Então, essa também é uma boa orientação. Cuide do seu sono, né? Cuide do seu sono para você dormir bem e deixar a sua bexiga também ali, né? Descansar e você dormir também, tá bom? Gente, esse foi o Papo de Pelve. Papo de Pelve é um quadro que tem aqui na minha página, que acontece em todas as terças, às 19 horas, e toda sexta, meio-dia. Então, são momentos, né? Essa meia horinha que eu trago aqui, papo direto, falando do dia a dia, falando o que eu mais vejo no consultório, que vocês têm dúvida, que vocês querem perguntar e às vezes não perguntam, eu trago para cá pra gente conversar e ajudar na saúde íntima e nos cuidados dos músculos do assoalho pélvico, da pelve de vocês. Faz 18 anos que eu trabalho com fisioterapia pélvica, eu sei que tem muito tabu, que tem muita vergonha e que tem muita coisa que às vezes a gente não tem acesso para poder perguntar. Então, esses quadros estão aqui para trazer para vocês informação, conscientização. São quadros curtos de meia hora, em que eu vou estar aqui conversando com vocês e trazendo os assuntos, né, que vocês mais precisam de consciência ou que vocês mais trazem para mim. Então, por isso, responda caixinhas, mande direct, que esse quadro aqui é feito para vocês. É um papo de pelve de meia hora, rápido, direto, mas que já tiram muitas dúvidas de vocês. Tá bom? Eu desejo a todas vocês uma boa noite. Esse papo de pelve hoje foi sobre dicas e coisas para vocês pensarem sobre o dia a dia da saúde do assoalho pélvico.
Tá joia? Sexta-feira, meio-dia, tem mais papo de pelve aqui. Se vocês quiserem sugerir temas, pode deixar lá no inbox lá que eu falo pra também a gente tá conversando. Tá joia? Pra frente tá assustada, viu? Uma boa noite, gente. Um beijo para todos vocês e até sexta-feira, meio-dia, no Papo de Pelve, tá? Ah, para me assistir, sim! Porque eu falo do assoalho pélvico, treinamento, atividade física, tá? Mas pode estar sempre por aqui, que eu vou estar falando do treinamento e de cuidado, assim como tem dos outros músculos, a gente vai estar falando do assoalho pélvico também. Tá bom? Obrigada, Sônia. Boa noite pra você, tá? Na sexta-feira tem mais papo de pelve, tá jóia? Gisele Chaves também, tá? Meio-dia, sexta-feira, espero vocês. A gente almoça junto, conversa e vocês mandam dúvidas, tá jóia? Um beijo, uma boa noite a todas.